Tenho meu projeto modelado no Revit com as paredes aí com todas as camadas de revestimento e gostaria de criar uma planta de alvenaria a osso, demonstrando então essas paredes sem o revestimento. Por exemplo, nesse caso, as alvenarias de bloco 19, 11, 14, 9 e com uma legenda de cores. Como eu posso fazer isso dentro do Revit? Essa dúvida foi enviada pelo nosso aluno Lucas. Essa dúvida é muito boa porque ela acaba tocando aí nos limites de representação do Revit. E a ideia dessa aula aqui não é só demonstrar uma solução, mas é passar por várias ferramentas aqui, várias dicas e truques que você pode utilizar para melhorar aí a representação dos seus projetos. Então nós vamos passar aqui desde a parte ali de configurações de visibilidade da própria vista, vamos ver como podemos também aplicar através do material ou do próprio elemento parede, vamos ver como podemos aplicar através de filtros, vamos levar esse arquivo através de um link para outro arquivo, ver como se comporta o arquivo linkado, se conseguimos aplicar também essas representações de cores e de filtros, etc., através de um link. E também nós vamos utilizar ferramentas de colaboração, como podemos levar um arquivo para o outro através de link e como podemos, através do Copy Monitor, utilizar aí essas paredes em outro projeto. Vamos supor que você é um projetista aí na parte então de vedações, você quer levar o projeto de arquitetura e somente copiar e monitorar as paredes, utilizando somente as suas paredes, por exemplo, no nível aí, nesse caso, sem o acabamento, somente o osso e como pode representar através das cores lá também. Então vamos passar por várias ferramentas aqui, dicas e truques, onde você vai então ver aí quais são os limites que o software tem, né, que o próprio Revit tem, e qual deles vai ser melhor aí para você utilizar na sua representação. Não somente para esse tipo de representação, mas essas dicas vão servir então para fazer qualquer outro tipo de representação no seu projeto, tá bom? Então é isso aí, vamos lá. Mas então, com essa ideia de a gente ter, então, vamos supor, uma planta aqui demonstrando aí, através de cores também, etc., o que são as paredes osso do nosso projeto, né, bloco de 14, 19, etc., como a gente poderia fazer isso. Então, primeiramente, vamos supor que nós não queremos ver, então, o nível osso, o nível acabado das paredes. A gente gostaria só uma planta aí de nível osso, né, só os blocos aqui do nosso projeto. O Revit, infelizmente, aqui, né, primeira coisa, nos níveis aqui fino, médio e coarse, ele não deixa, né, a gente também visualizar o que a gente quer. Vamos supor, no coarse eu gostaria só ver o osso da parede. Ele não deixa, não permite um filtro nesse nível, né? Quando a gente coloca coarse, por exemplo, aqui, ele mostra a espessura total da nossa parede, né? Então seria a parede mais o revestimento. Nesse caso aqui, por exemplo, 23, mas a gente não gostaria isso, a gente gostaria, por exemplo, que tivesse aparecendo somente o osso, mas o Revit não tem essa função aqui, né? Então quando ele muda a função, a visualização para coarse, ele acaba mostrando a espessura total da parede, né? E essa cor a gente vai ver que essa cor cinza que ele aparece, né? Se eu coloco coarse aqui novamente, essa cor cinza, ela está aqui, Edit Type, e aqui dentro a gente pode colocar uma cor dizendo, parede 19 é laranja, por exemplo. E aqui poderia começar a ter um tipo de filtro, né, dessa forma visual, no nível coarse, das paredes que eu tenho aqui no meu projeto. Mas, como a gente disse, né, vamos supor que a gente não gostaria dessa forma, porque essa forma ela acaba mostrando a espessura total da parede, e se eu for cotar, tiver uma folha aqui onde eu estou cotando todas essas paredes, a gente vai estar cotando então a espessura total, e se a gente não quiser cotar a espessura total somente o osso, a gente pode também, né? Então vou colocar aqui Face of Core, eu posso pegar só o osso da parede, mas veja que ela vai ficar com essa representação aparecendo, né, a espessura do material, né? Então ficaria dessa forma. Então assim é uma forma, é claro, da gente poder demonstrar também, não tem problema nenhum. Vamos supor que no projeto a gente possa demonstrar dessa forma, com as cores e cotando somente o osso, a informação está correta, mas vamos supor que não queremos dessa forma, gostaríamos de ver então a espessura aqui somente do osso acontecendo mesmo, não dessa forma aqui. Então nesse caso eu vou deixar o modo fino, aqui no modo fino ou modo médio é a mesma representação nesse caso aqui, vou deixar no modo fino, e aqui no fino então a gente vê que ele está cotando o osso, né? Então tem espessuras de cada lado. O que a gente pode então eliminar aqui as espessuras, digitando VV no teclado,
e entrando nas propriedades aqui do Override, aqui no Cut Line Styles. E para isso a gente não pode ter nenhum template, view template aplicado, senão ele vai ficar bloqueado, né? Então eu vou entrar aqui no Cut Line Styles, vou clicar aqui em Edit, e aqui em Edit eu posso desligar aqui as cores, né, da minha parede. Veja, se eu colocar aqui no Color, ele não vai funcionar nesse caso. Eu vou ter que colocar uma cor branca. Veja, cliquei OK, ele não funcionou. Então, nesse caso aqui, eu tenho que colocar realmente uma cor branca para entender que aquela linha ali ela vai ser branca, no lugar da cor negra que ela estava aí, né? Cor preta. E agora sim, ele sumiu as linhas da parede, né, do revestimento, e aparece só o osso. Nesse caso, se eu tivesse que representar assim o projeto, eu vou ver que existe alguns detalhes aí que está sujando ainda o meu arquivo, né, a minha planta aí de locação das minhas paredes. Então, nesse caso, eu posso entrar aqui ainda, VV, Visibility Graphics, entrar em Wall de paredes e ver que essa linha que está aí é um Como Edge, né? Então, uma borda comum entre as paredes. Então, vou clicar aqui para desligar, clicar OK, e ela vai sumir, então não vai existir mais essa borda comum aí entre as paredes. Ainda assim, se eu decidir demonstrar assim o projeto, né? Eu posso demonstrar dessa forma. Se eu voltar no modo Course, veja, modo Course, ele vai mostrar da mesma forma anterior, porque não importa, né? Antes ele já estava escondendo o elemento, então o modo Course não adianta na aplicação de cores. Vou deixar no modo fino e dessa forma aqui. Mas de onde vem esse revestimento que está sendo aplicado aqui, a representação, né, desse material? É no material. E o material, não tem como a gente controlar o material numa vista, né? Em uma vista eu quero ver esse material de uma forma e em outra de outra. Nesse caso, vou até forçar aqui uma coisa só para a gente entender um pouco mais. Posso entrar em Visibility Graphics, VV, Filters, e posso até criar aqui um filtro, né? Criar um filtro aqui de parede. Vou clicar aqui em Edit New. Vou chamar esse filtro aqui de parede, por exemplo, parede de 19 centímetros, que é essa parede externa. E vou dizer, quero que você selecione tudo que é parede e que essa parede, né, ela tenha qual a nomenclatura dessa parede que eu quero. Um type name, paredes que tenham type name igual, por exemplo, parede de 19 e tal. Se eu pôr igual, eu vou pegar exatamente a parede. Mas eu não quero pegar exatamente a parede, né? Então vou colocar contém. Então, se eu colocar contém, eu posso pegar só o que contém naquela parede. Por exemplo, vou pegar uma aqui, igual mesmo, aqui a de 19, e no 19 aqui, se a gente ver, eu tenho CO04, que é o material de 19 centímetros. Se eu quiser, eu posso pegar todas as paredes que contêm CO04 ou todas as paredes que tenham 19 centímetros. Logo que 19 centímetros, eu posso pegar outras paredes que não é a alvenaria CO04, que seria o bloco de 19. Posso copiar o CO04 só aqui nesse caso, colocar aqui, contém, né, CO04, apply, ok, e colocar agora aqui esse filtro parede 19, vou colocar ok, e está aqui o filtro parede 19. Se eu desligar aqui, aplicar apply, só para a gente ver, ele desligou as paredes em volta, né, só para a gente ver se está funcionando o filtro. Vou ligar novamente, ele ligou. Aqui, o que eu consigo controlar? Eu consigo colocar um pattern também. Eu consigo colocar um pattern aqui em cima dessa parede. Mas veja o que vai acontecer. Aqui a gente está querendo demonstrar tudo, o funcionamento, para entender aí e você aplicar da melhor forma possível no seu projeto. Vamos supor então que eu quero colocar laranja, um sólido laranja nas paredes 19. Veja o que vai acontecer. Selecionei, apply, e ele aplicou. Mas veja que agora ele aplicou o sólido laranja em toda a parede. E ele aplicou daqui até aqui. Por quê? Porque ele entende que tudo isso é a mesma parede. Ele não entende o material da parede, porque o filtro não permite eu pegar material, em sim o elemento parede. E o elemento parede que está aplicado no material CO04, essa parede inteira, e ele aplica então essa cor na parede inteira. Mas melhorou um pouco mais, relacionando com esse outro. Veja que esse outro ele aplica e some a linha interna no modo Course. No modo fino eu apareço agora com a linha que eu quero, né? Essa linha interna aí. Então agora pelo menos ele mostrou a linha
e aplicou a cor, né? Poderia criar um filtro agora para o CO03, 02, 01 e etc. E assim também pintar dessas outras formas também. Qual seria a outra forma? Vou entrar aqui, vou retirar o filtro que a gente aplicou, remove, ok? A outra forma seria a gente alterar no material mesmo, né? Então, a gente entrar lá no material, infelizmente, né? Alterar no material, porque aqui no material, por exemplo, CO, vou pegar aqui o material que é de 19, vamos pegar o CO04, e aqui no material, é claro, né? Posso entrar aqui no diagonal, colocar no modo sólido aqui e colocar a cor que eu quero aqui, ok, ok. E assim ele vai aplicar, lógico, exatamente como a gente queria, porque é o material que a gente está controlando. Mas isso é ruim, porque estaria alterando o material de todo o seu projeto, né? Você teria que ficar alterando, indo e voltando nessas configurações somente para gerar uma planta. É claro que você poderia gerar uma planta também, transformá-la numa vista fixa aí no projeto, mas é lógico, vai tirar o poder do BIM aí de você poder, né, alterar o projeto, ser paramétrico e etc. Não é esse intuito, né? Mas então poderia ser através do material. Vou clicar undo novamente, é lógico, né? Então poderia o material alterar tudo e estaria alterando corretamente. Como a gente diz, aqui nos visibilities, aqui a gente consegue controlar a parede inteira. Nos filtros, a gente consegue adicionar filtros para selecionar aquela parede, mas vai aplicar na extensão da parede inteira, não internamente, e etc. E vai funcionar dessa forma, não tem jeito, né? Se eu clicar aqui em salvar, guardar esse arquivo, é assim que a gente pode utilizar, né, as formas diferentes aí que a gente viu, através do filtro, através do modo coarse, através de escondendo elementos aqui que a gente não quer que apareça o modo fino da parede, somente o substrato ou structure da parede, por isso que está aparecendo dessa forma. Existe uma terceira forma também, é lógico, não recomendo diretamente ela, mas é só um teste que eu fiz aqui e de repente, dependendo do projeto que você está fazendo e o que você precisa executar, pode ser que você possa utilizar sim ou não, né? Nesse caso aqui, por exemplo, aqui vou fechar esse arquivo, vou abrir aqui um novo arquivo, vou abrir, por exemplo, o projeto alvenaria. E aqui dentro do projeto alvenaria vou linkar esse outro arquivo, né? Vou trazer através de um link aqui para dentro. Eu deixei algumas alvenarias aqui para mostrar que dentro do material da parede eu já tenho a aplicação da cor, né? Se eu entrar aqui, Material, dentro do material, né? Eu já tenho aqui a cor sendo aplicada. Veja que já tem a cor dentro do material. Então aqui eu vou trazer este arquivo através de um link. Então vou clicar em Insert. E vou clicar aqui em Link Revit. E vou trazer então aqui o projeto, esse base, que seria o primeiro ali que a gente estava utilizando. Ele vai inserir aqui no nosso projeto, Base Point com Base Point, etc. E inseriu aqui o projeto que a gente acabou de ver ali das alvenarias. Aqui é para demonstrar também a forma que você pode fazer, mas também as limitações aqui através do link, né? Dentro do link, se eu clicar em Visibility Graphics, eu também tenho um controle em Revit Links destes elementos, tá bom? Eu posso clicar aqui em By Host View, clicar aqui, tá, By Host View, vai trazer as propriedades da vista aqui, né, lá do arquivo aqui para dentro, mas se eu clicar aqui em Custom, eu posso fazer algumas alterações, né? Eu posso alterar também coisas do modelo, a representação do modelo, anotação, etc. Nesse caso aqui, até mesmo eu posso, a partir de filtros, eu posso trazer aqui o Link View, eu posso trazer a representação dessa planta com uma planta que eu já tenho lá no arquivo base e etc. Então, o que tiver lá representado lá vai aparecer aqui também, até com cotas e etc. E eu posso ficar alterando aqui, mexendo em algumas propriedades aqui do Revit na parte do link. No Model Category, eu posso entrar aqui também em Wall, né? E posso controlar. Vamos supor que eu não quero essas paredes que eu estou trazendo através de link. Eu quero que todas elas, por exemplo, um exemplo muito simples aqui, que elas estejam em Halftone. Apply. Então as paredes que estão em link estão em Halftone e as paredes que estão no meu projeto, por exemplo, aqui, vão estar coloridas, né? Como a gente está vendo ali. Posso também mexer um pouco mais. Então venho aqui nas anotações, Wall, paredes, aqui.
Posso dizer que não quero deixar halftone, mas eu quero deixar toda a parede que eu tenho nesse projeto, colocar aqui no pattern também uma cor, vamos supor, né? Então quero colocar sólido e aqui vou colocar uma cor, etc. Ok, apply, e ele coloca uma cor em todas as paredes, porque é o elemento parede que ele está aplicando essa cor. Mas isso é só para demonstrar que aqui, né, na parte daqui do Revit Links, você tem um controle também do elemento, independente que não está dentro do seu projeto. Mas o controle geral dos elementos também não dá para controlar da forma que a gente gostaria, que é através do material. Então, nesse caso, se você tem os materiais aplicados aqui no seu projeto e você está trazendo um link de um arquivo externo para dentro dele através de um link, você não consegue, né? A ideia aqui é mostrar isso, que você não consegue aplicar esses materiais, a representação dos materiais no link e aqui, né? Então eu venho aqui, ó, Material Tag, aqui é um bloco de 14 e aqui também nesse caso aqui um bloco 19 e aqui também um bloco 19. Veja, CO4, mas esse está no link e esse está nesse arquivo. E eles não conseguem utilizar a mesma representação porque ele está trazendo os materiais lá do link. Nesse caso, se eu quiser utilizar essa representação, é claro, eu tenho que trazer esse arquivo através de um bind. O que é o bind? Eu tenho um arquivo que é um link e eu quero trazer ele para dentro do meu arquivo e a partir de agora ele vai ser um arquivo deste vai ser um grupo, né, um elemento dentro deste meu arquivo, né, não vai ser mais link, vai perder toda aí a inteligência dele através do link, né, que alterando o link lá no projeto, altera aqui, etc. Vai perder a conexão entre os dois arquivos. Mas se eu clicar no bind, só para a gente entender, tá bom? Não é exatamente para você utilizar assim, mas é para a gente entender esse funcionamento. Então, bind link, veja, eu posso trazer aqui o que eu quero, né? Levels, grids, elementos atachados, etc. Vou clicar aqui em OK. Ele dá um aviso do tamanho do arquivo, etc, que a gente está trazendo. Vou clicar em OK, também sobre os materiais, e ele pergunta até que eu quero remover o link, né? O link que está aqui, se eu quero remover link, ele vai sair o link dali, mas trouxe o arquivo e aplicou todas as cores aqui. Se eu clicar em VV aqui nesse caso, Wall, entrar aqui no Model como Edge, eliminar, entrar aqui no Cut, deixar tudo branco como nós estávamos fazendo, né, anteriormente. Ok. E aí a gente tem aqui a representação da nossa planta, né, como a gente queria, só com as paredes e etc. Mas qual que é o problema aqui? Né? É exatamente assim que gostaríamos que ele estivesse representando. Não alterei os materiais lá do arquivo base, né? Só trouxe para esse arquivo novo, onde os materiais já estavam com as cores que eu quero. Mas o problema desse arquivo, né, que conforme eu estou executando o meu projeto, né, vamos supor aqui que eu vou cotar aqui as minhas paredes. Então vou cotar aqui as minhas paredes do meu projeto e vou utilizar esse meu projeto aqui, né? Dessa forma eu posso já representar, mas vamos supor que sofre uma alteração no projeto. A partir de agora já não é mais um link o arquivo, né? Não é um projeto de alvenaria onde eu estava com um arquivo linkado lá do outro arquivo, né? Então o que acontece? Nesse caso, quando eu seleciono, eu posso até dizer que eu quero atualizar esse grupo, porque a partir de agora ele é um grupo, através de um link. Veja, link, eu vou clicar em OK, e ele fala que replace no novo project ou replace com um existente project file. Então eu vou fazer um replace com um existente project file, com um arquivo de projeto existente, né? Então eu quero pegar o projeto base R1, que é a revisão que eu tenho, por exemplo, no meu projeto. Vou clicar em OK, ele vai trazer aqui, mas como ele está trocando aí esse elemento, os IDs se perdem e ele perde as cotas aí desse elemento. Então ele perdeu aqui as cotas, né, que eu tinha aqui desse projeto, e as cores também, porque a partir de agora ele voltou a ser link. Para ele aparecer as cores novamente, com essa atualização que aconteceu, eu tenho que fazer aqui um bind link novamente, trazendo como arquivo, mas eu perdi toda os tags e as cotas que eu teria aqui nesse arquivo.
É claro que se eu tivesse duas vistas, né, desse arquivo, eu poderia dar um Ctrl+C em todas as cotas, etc, e Ctrl+V aqui, que ele cairia nas mesmas posições. Mas não é essa a ideia, era ter um elemento já funcionando automaticamente, né, onde eu faço uma alteração em um e a alteração no outro também acontece aí simultaneamente. Mas é assim que funciona esse bind link quando você traz um arquivo, né? Para a gente entender que o link ele não controla o material, mas quando a gente dá um bind e esse arquivo vira um arquivo desse projeto, ele consegue aplicar as cores porque as cores estão sendo aplicadas dentro do material. Para a gente explorar então todas as possibilidades, vou mostrar agora então a parte aqui de colaboração, como a gente pode utilizar também aqui a parte de copiar e monitorar alguns elementos de outro projeto, né? Então vamos supor que eu estou executando aqui um projeto de vedações, onde eu só vou trabalhar então com as paredes. Eu posso então adicionar então um link, né? Trazer um link do nosso arquivo. Nesse caso aqui eu vou trazer uma revisão 2 aqui desse arquivo. Nesse meu projeto eu já tenho então os materiais nas minhas paredes, né, aplicados, mas como a gente já viu anteriormente, se eu trago um link, ele não obedece os materiais que eu tenho na parede, independente que os materiais são os mesmos, né? Mas eu tenho ele aqui. Agora eu posso selecionar então esse meu modelo e posso copiar e monitorar alguns elementos que eu quero para dentro daqui do meu projeto de vedações aqui de paredes, por exemplo. Então nesse caso posso selecionar aqui o comando collaborate, copy monitor, eu vou copiar e monitorar esse elemento. O que quer dizer isso? Que eu vou trazer o elemento parede para dentro desse meu arquivo e eu vou monitorar ele se lá na arquitetura, no link base, né? No caso o link estaria aqui, se ele tiver sendo feito alguma alteração, né? Então se tiver uma alteração, por exemplo, nessa parede, na arquitetura, ele vai avisar aqui para mim e vai mover, por exemplo, essa parede para a posição que ela foi alterada, eu aceitando a revisão deste modelo. Então vou copiar e monitorar, vou selecionar o link, selecionei este link e aqui tem as ferramentas de copiar e monitorar. Nesse caso aqui eu posso só monitorar se eu já tenho um elemento aqui, ou posso copiar para dentro do meu projeto e monitorar. Eu posso clicar então copy múltiplo e começar a selecionar os elementos que eu quero monitorar. Mas vamos supor que se eu clicar aqui diretamente, ele já vai trazer um elemento aqui para dentro da parede, mas não é exatamente o mesmo. Por quê? Porque ele vai obedecer às opções que eu tenho aqui. Então se eu clicar aqui em Option, veja, selecionar o All, aqui são as paredes que eu tenho ali no meu arquivo, né? Exatamente essas paredes estão sendo utilizadas, que as demais eu limpei, não estão dentro do arquivo, então somente essas paredes estão sendo utilizadas. E aqui é a parede que ele vai relacionar, mas eu não quero relacionar com essa parede. Eu posso relacionar então com a mesma parede que eu tenho lá. Ou se eu não quero relacionar com a mesma parede, eu quero relacionar somente com a parede osso que eu tenho. Então eu posso fazer isso também. Aqui, por exemplo, eu posso colocar aqui, por exemplo, CO1 e dizer que essa parede, ao ser copiada aqui no meu projeto, eu vou colocar esse tipo. A CO2, nesse caso aqui, então CO2, 11 centímetros. Aqui a 14. Esse outro então seria as de 19. E esses daqui então seria todos eles de 19 centímetros. Nesse caso 14 centímetros, né? Seria 19, mas aqui seria então todos esses de 14 centímetros. Esse também aqui é 14, né? Então vamos trocar aqui também 14 centímetros, então todos eles estão aí CO2, CO2, CO3, 3, 3. Esse aqui seria então o CO4, que seria esse então de 19 centímetros. E esses outros aqui, se eu quiser, eu posso trazer o mesmo, se eu já tenho aqui, não vou utilizar esse textual, nenhum desses, né? Mas só vou deixar aqui para dizer que está relacionando corretamente e qual que é a locação line do alinhamento. Vou deixar aqui então all, no caso aqui, no core center line, então no centro do osso da parede. E vou clicar, ele vai dizer aqui também copiar portas, aberturas, etc. Posso ligar e desligar. Vou deixar aqui OK. E agora eu posso começar a selecionar os elementos então que eu quero copiar. Posso clicar aqui em múltiplo e posso selecionar todos eles aqui.
e clicar agora em Finish. E ele copiou as paredes aqui para dentro e já marcou aqui para mim que esses elementos estão sendo monitorados lá no projeto agora. Para saber se tudo deu certo, vou clicar aqui no link, vou clicar aqui em Unload, ok? E veja que agora eu tenho então um projeto de vedações aqui nesse caso com as paredes, né? Exatamente as paredes que eu tenho lá no meu projeto, né? Então vou entrar aqui em 3D novamente. Essas são as paredes que eu tenho lá no meu projeto, mas aqui é um projeto somente então de vedações aqui da parte de paredes, e eu estou vendo somente o osso, realmente não estou utilizando filtro, não estou utilizando nenhuma configuração de Visibility Graphics aqui, não estou utilizando nada, porque realmente é o osso da parede que está sendo representado aqui. Eu posso salvar esse arquivo, nesse caso aqui, vou sair do modo de edição, né, Finish aqui, agora sair do modo de edição, posso salvar isso aqui. Antes de salvar o arquivo, eu só vou fazer uma alteração aqui de cota. Então, por exemplo, tem uma cota aqui e vou fazer uma cota aqui também, só para a gente ter aqui a cota relacionada aqui. Depois vamos executar uma mudança, vamos ver o que vai acontecer nesse nosso arquivo. Vou salvar e vou fechar então esse arquivo. Fechei esse arquivo, vou abrir novamente o nosso projeto base R2 e vou fazer alguma alteração nele lá, né? Então vamos supor que no primeiro pavimento vou fazer algumas alterações. Então vamos supor que essa parede ela andou um pouco para cá, essa outra andou um pouco para cá e essa outra aqui, vamos supor que cresceu um pouco aqui o nosso projeto, né? Então fiz essas alterações. Vamos supor aqui também que essa parede aqui ela alterou para uma parede mais fina aqui de 9 centímetros também. Então fiz essas alterações, vou salvar o arquivo e vou fechar e vou abrir o nosso novo arquivo de projeto que nós estamos fazendo lá, que é o projeto de alvenaria. Então agora nós vamos ver então as revisões que vão acontecer, né? Então vou abrir aqui a planta do primeiro pavimento. Veja que aqui não sofremos alteração nenhuma, porque o link ainda a gente não viu a revisão, né? Não aceitamos as revisões que vão acontecer. Então botão direito, reload, vou fazer o reload do arquivo link aqui. E agora sim nós podemos selecionar. Veja que ele automaticamente já diz que a instância do link já precisa de uma revisão. A gente pode clicar aqui para a gente visualizar a revisão e clicar em Coordinate Review e visualizar as coisas que foram alteradas, né, que são diferentes aí. Então conforme eu vou passando o mouse, veja que ele já vai dizendo que os elementos aí estão diferentes, né? Quais são os elementos que estão diferentes. E aqui também esses são diferentes, o All Centerline, né? Então está diferente de um para o outro, que foi modificado, foi movido. E esse outro, nesse caso, ele está dizendo então que a espessura foi alterada, né? Então a espessura desses dois. Então, por exemplo, eu posso selecionar cada um deles e dizer o que eu quero, né? Então, por exemplo, quero postergar, rejeitar, aceitar a diferença ou modificar a parede, a posição dela para a nova posição e etc, né? Então aqui é onde a gente vai aceitar ou não. Vou clicar aqui em OK. Aqui primeiramente vou ver então que ele diz que essas duas paredes existe uma diferença de espessura. Essa aqui então é uma parede de 9 centímetros e essa daqui é uma parede osso de 19. Então essa aqui no caso deveria então ter 9 centímetros. Então vou fazer só essa alteração visual. Vou selecionar novamente aqui o link, Coordinate Review, e veja que agora ele já não está avisando então que as espessuras, né, o ticking estavam diferentes, né? Então agora é somente as posições das paredes que estão em posições diferentes, que nós podemos selecionar todos eles, né? E escolher aqui então rejeitar, aceitar ou modificar a parede. Então eu selecionei aqui modificar, vou aplicar Apply. OK, e ele então alterou a posição da parede, aí todas elas para a posição que estava anteriormente, né? Então
na posição do projeto base, né? Se eu clicar aqui novamente, selecionar o filtro, Coordination Review, aqui ele já não está dizendo, né, que não existe nenhuma alteração mais. E aqui, né, visualmente eu posso fazer unload ou desligar nessa vista aqui o nosso link, né? Se eu clicar em VV aqui nesse caso, por exemplo, link, posso desligar somente aqui nessa vista e eu vou visualizar então aqui a minha planta aqui de alvenarias aqui do meu projeto, mas dessa outra forma de fazer então, que é através de um arquivo novo, vinculando, né, fazendo um link e vinculando ele aí, coordenando através de ferramentas de colaboração, que é o Copy Monitor aí, e ferramentas de colaboração entre os dois arquivos, né? Então atualizando em um, atualizando no outro e utilizando o Coordination Review para verificar aquilo que foi alterado e modificado, tá bom? Então essa é uma outra forma também de executar, principalmente se você tem aí um especialista trabalhando somente num projeto de vedações, como nesse caso aqui, né? Nesse exemplo. Então a aula aqui nessa demonstração foi para demonstrar as ferramentas, né? Todas elas que você pode utilizar aí para compor melhor o seu projeto, né? Representar melhor o seu projeto. Então vimos desde a parte de Visibility Graphics lá, no arquivo que nós podemos mexer no Cut Styles, mexer no Como Add na própria parede para eliminar algumas linhas. Vimos que podemos utilizar também ali no modo Course e aplicar cor também para representar aquela parede. Vimos como se comporta também aqui o filtro na parte de paredes. Vimos que não temos como controlar o filtro dos materiais da representação dele. Então por isso nós podemos ter um outro arquivo com os materiais sendo aplicados, ou aplicar os materiais no próprio projeto, né, alterando as cores, ou criar um novo arquivo e levando esse arquivo lá para dentro, né, através de um bind. Esse arquivo não fica mais vinculado com o original, ou através de um link e Copy Monitor através das paredes, e aí aqui não precisando mais forçar a representação, mas sim somente as paredes de osso que eu tenho aqui nesse arquivo, como nós vimos aqui nessa parte final aqui dessa demonstração, tá bom? Então a ideia aqui é demonstrar todas as possibilidades, as ferramentas, e você utilizar da melhor forma aí no seu projeto, tá bom? Então é isso, muito obrigado e nos vemos então no próximo vídeo.